Glória a Deus. Eu quero chamar aqui o meu esposo, Júnior, pegar ele de surpresa, porque sempre que eu venho ministrar a palavra, eu peço para ele me abençoar antes de eu pregar. E hoje eu vim antes dele ir para a igreja, a gente nem se trombou. E eu falei, hoje ele vai ter que orar para mim, me abençoar. Não vai ser dentro do carro, não vai ser em casa, vai ser aqui no altar, porque o chamado é nosso. Nós somos uma só carne, então o ministério é dos dois, amém? Obrigado, Jesus, por estar aqui unido hoje, tudo em comunhão, Senhor, Pai. Que essa palavra que minha esposa vem trazer hoje faça mudança na vida de cada um, em cada instante, em cada momento da vida, seja lembrado o nome do Senhor Jesus. Amém. Nem doeu. Glória a Deus. Pode tomar os seus lugares. Alguns dias, Deus começou a ministrar uma palavra no meu coração. E eu estava muito despercebida e eu sentia que Ele estava falando comigo sobre isso. Então, neste sábado, eu sentei no meu computador, comecei a escrever essa palavra. E quando eu terminei de escrever, Deus falou para mim, você vai levar essa palavra quando o convite chegar. Só que de segunda-feira, quando o pastor Marcos me mandou mensagem, eu estava enfrentando um monte de batalhas. Eu falei, eu não vou falar que eu vou levar a palavra. E o Espírito Santo me lembrou do que ele me disse. Que as minhas lutas não poderiam me impedir de fazer a vontade de Deus. E eu falei, amém, pastor, eu vou. E aí, naquele mesmo dia, à noite, a Maria Flor teve febre. No outro dia, eu fui com ela para o hospital. E eu estava ali com a Maria Flor nos braços, quentinha, com febre, pensando assim, não vale a pena. É muito preço, é muita luta. Eu vou mandar mensagem para o pastor e eu não vou. Mas aí a Maria ficou bem, não era nada. Ela estava com secreção no pulmão. Fomos para casa, cuidamos, ela melhorou. E aí hoje, né, eu estou fazendo um tratamento para anemia. Então toda semana eu tomo medicação na veia. Está muito alto ou é impressão minha? Eu estou falando muito alto. Parece que está muito alto. E aí hoje era dia de eu ir lá tomar essa medicação. E 3 veias minha estourou e aquelas enfermeiras tudo em volta de mim. Então, os 2 braços até estão machucados. E aí de novo eu pensei, não vale a pena. É muita luta. Eu vou sair daqui hoje, eu vou mandar mensagem para o pastor Marcos, eu não vou levar a palavra. Irmãos, eu não quero espiritualizar tudo, mas você crendo ou não, o mundo espiritual ele existe. E eu estava com o meu coração aflito, eu não vou, não é possível. E o Espírito Santo falava para mim, você vai, as suas lutas não vão te impedir de levar a minha palavra. E aí, 5:30 da tarde, o pastor Marcos falou, irmã, e aí, tá tudo certo? Você vai mesmo? E a Maria Flor, né, eu acho que estava preocupado com a Maria. E a hora que eu olhei no WhatsApp, essa mensagem do pastor, eu estava segurando um termômetro, porque a Maria Flor estava com febre. E ela estava na cama, chorando, porque dói, né, a sinusite ataca, dói. E ela dançava hoje, estava aqui na escala, e eu falei, meu Deus do céu. E eu falei, pastor, a Maria está com febre, mas eu vou. E aí eu peguei o óleo, ungi a Maria, fui para o meu quarto de oração, ajoelhei, e eu comecei a falar, Senhor, eu creio no teu sobrenatural, e hoje eu vou estar na tua casa, levando a tua palavra, e a minha filha vai estar naquele altar, ministrando a dança. E Deus é tão fiel, que eu não estou aqui sozinha, eu estou com a minha família inteira aqui hoje, na casa do Senhor, não por mérito meu, pelo meu nome, mas porque nós servimos um Deus tão grande, tão forte. Irmãos, eu quero dizer para uma mulher que ficou a semana inteira pensando, não vale a pena, hoje eu quero te dizer, vale a pena. Às vezes dói, sabe? Às vezes a gente sofre perseguição, batalhas, lutas, mas em todas elas Deus nos dá a vitória. E é muito bom, hoje quando eu estava vindo para a igreja, eu comecei a louvar, então as crianças riram de mim, porque eles falaram, mãe, você canta muito mal. E eu pego uns louvor lá da Rose Nascimento, bem, que acho que nem tem no YouTube, e eu comecei a cantar, e eu falei, Deus, como é bom, porque
Algumas horas atrás eu estava aflita com os problemas e tantas coisas, e agora eu estou indo para tua casa, e a Maria Flor está com a roupa de dança, não tem febre, não tem nada. Então, louvado seja Deus. Eu quero te dizer que você é muito especial para Deus, porque eu sofri muitas batalhas para estar aqui hoje, para trazer essa palavra, e ela vai direto ao seu coração. Eu creio nisso. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses 2. É uma leitura extensa, eu quero ler o capítulo todo, então é uma palavra que ministrou muito ao meu coração, sabe? Olha aí para a sua Bíblia, coloca atenção nessas palavras que nós vamos ler, que o Espírito Santo venha queimar aí no seu coração, fazer saltar aos olhos os versículos que ele quer falar com você nessa noite, amém? Quero que saiba quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia. E por muitos que não me conhecem pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados, pois, embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. E eu me alegro de que estejais vivendo como devem e de que a sua fé em Cristo seja forte. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. E vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com eles foram ressuscitados para a nova vida, por meio da fé, no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-a e pregando-a na cruz. Desse modo, desarmou os governantes, as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixem que ninguém os engane pelo que comem, pelo que bebem, pelo que celebram, pelas suas cerimônias, pelos sábados, pois essas coisas são apenas uma sombra da realidade futura. E o próprio Cristo é essa realidade. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. E eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Unido a ele, por meio das juntas e dos seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa.
Glória a Deus, Pai. Obrigada pela tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz. Senhor, ela traz vida para nós. Nós apresentamos agora, diante do Senhor, essa palavra. Senhor, ministra os nossos corações, conforme a tua sabedoria, conforme o teu entendimento. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Paulo está numa prisão em Roma, escrevendo cartas às igrejas. Então ele escreve essa carta para a igreja de Colossos, após ele ser alertado por Epafras que os colossenses estavam distorcendo os ensinamentos de Cristo. E eles estavam distorcendo a verdadeira identidade e obra de Jesus. E eu quero usar essa carta de Paulo aos Colossenses para falar com a igreja essa noite sobre identidade. Eu acho que só apertar aqui o slide, Brunão. Vou usar aqui ou vai usar? Mas aí eu uso aqui. Desculpa, não era para apertar. Amém. Glória a Deus. Eu fui pesquisar a palavra identidade no dicionário. E diz assim: identidade é o conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa, e por meio das quais é possível individualizá-la. E individualizar é tornar-se individual e diferente dos outros. Eu quero dizer para vocês que você é único e não existe ninguém igual a você. Eu fui dar um Google, estudar um pouco na ciência, e eu vi que não existem seres humanos idênticos, e nem mesmo gêmeos são idênticos. Porque até os gêmeos idênticos, que compartilham a maioria do seu DNA, eles têm diferenças nas suas experiências individuais, no seu nascimento, ao longo da sua vida, que vai levar em variações na sua aparência física e em outros aspectos. A nossa impressão digital é diferente. A impressão digital de cada dedo seu é diferente e não tem impressão digital igual à sua no mundo inteiro. Embora recentemente, por conta dessa IA, eles fizeram um estudo que pode haver, sim, digitais parecidas, mas eles não comprovaram isso. Então, até as digitais do seu dedo, elas são únicas. Então, a identidade de uma pessoa é um conjunto de características que a tornam única e a distingue das demais pessoas. É a forma como cada indivíduo se percebe e como é percebido pelos outros, englobando aspectos biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Olha para o irmão do seu lado e fala: você é único. Glória a Deus. Você vai... tá. Identidade. Cristo conquistou uma nova identidade para nós naquela cruz. E nós precisamos saber dessa identidade. Porque quem tem identidade tem liberdade. E é isso que Paulo está falando para os colossenses. Ele está dizendo para os colossenses: para de deixar ser aprisionados por filosofias humanas. Vocês foram chamados para a liberdade. E para você ter liberdade, você precisa saber quem você é. Você precisa descobrir qual a sua identidade em Jesus. Posso passar aqui? Então, assim como Paulo exortou a igreja aos Colossenses, eu quero dizer para vocês nessa noite: se livrem das prisões humanas, para que você possa ter liberdade em Deus. Em Colossenses 2:10, que nós acabamos de ler, diz assim: portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês estão completos. Na versão Almeida Corrigida e Fiel vai falar assim: vocês estão perfeitos nele. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você vai olhar aí para o seu irmão do lado e vai falar assim: falta tanta coisa nesse irmão, podia falar menos, podia... ser mais calmo. Eu vivo falando isso para minha mãe e para minha filha. Você fala muito, fala menos. Se você viajar daqui até São Paulo com a minha mãe, ela vai falar do trânsito, ela vai falar da paisagem, ela vai falar da infância dela. Se você viajar comigo daqui até São Paulo, você vai em silêncio e volta em silêncio.
Cada pessoa é única. Cada um tem a sua singularidade. Mas todos nós estamos perfeitos em Cristo. Não se coloque nas prisões dos homens. Ah, mas você podia melhorar nisso daqui. Mas você podia ser melhor naquilo ali. Mas você não sabe quem eu era. Eu venho de processos de aperfeiçoamento em Deus. E o que eu sou hoje, eu estou perfeita nele. E você também está. Porque nós estamos caminhando na medida da perfeição de Cristo. Ele tem nos aperfeiçoado. Então, não para de dar ouvido para as vozes ao seu redor que falam, você é difícil de lidar. Você, só coisas ruins, Você é uma pessoa feia, não sei as palavras que você tem ouvido, mas essas palavras não vêm de Deus para a sua vida, porque em Deus você é perfeito. Glória a Deus, aleluia. Não precisa ter peso, tá? Não precisa ter medo de falar que em Cristo você é perfeito, não, porque em Cristo nós somos, é o que a palavra diz. Glória a Deus. Em Filipenses 3:12 vai falar assim, não estou dizendo isso, que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo, Jesus, me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para as coisas que estão adiante de mim. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. No capítulo 2:14 de Colossenses, diz assim, ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo-as e pregando na cruz. Então você pode se livrar das prisões humanas a seu respeito, porque ele cancelou a acusação que tinha contra você. No versículo mais para frente, no verso 16, vai falar assim, não deixem que ninguém os condene. Ninguém tem o direito de vos julgar. Ninguém tem direito de colocar peso na sua caminhada. Ninguém tem o direito de te julgar, porque Cristo já cancelou a dívida que tinha naquela cruz. Glória a Deus, aleluia. E no versículo 20 de Colossenses, diz assim, vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuam a seguir as regras deste mundo? Eu sei que aqui, ele fala isso para a igreja aos Colossenses num outro sentido, mas eu quero tirar somente essa frase. Por que seguir as regras deste mundo? Porque uma pessoa que não tem identidade em Cristo, ela vai tentar se adaptar às regras do mundo para mostrar que ela é alguma coisa que talvez ela nem é. E para o mundo, as regras do mundo, para falar que você tem identidade, é você ter alguma coisa. Então, talvez as pessoas, não, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo para mostrar, para provar que eu sou alguma coisa. Para que seguir as regras do mundo sobre identidade, quando Deus te chamou para ter uma identidade nele, na qual você não precisa provar nada para ninguém? Glória a Deus, vocês estão muito quietos, gente. Dá glória a Deus. Essa palavra tem que estar chegando em algum coração aí. Quem nós estamos tentando agradar, os homens ou a Deus? Porque a gente tem que se adaptar às regras do mundo, tentando mostrar algo para os homens, seguindo regras para a aceitação da nossa identidade. Amém, glória a Deus. A Bíblia ainda diz quem nós éramos antes dessa nova identidade em Cristo. Em Colossenses 3:5, tem como colocar, Brunão, ou vai atrapalhar muito o andar do slide? Colossenses 3:5, vamos ler do 5 ao 10. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintais uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas.
Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem e conhecem seu Criador e se tornem semelhante a Ele. Antes da sua nova identidade, você era imoral, impuro, ganancioso, idólatra, irado, raivoso, maldoso, maledicente, perverso e mentiroso. Mas Cristo trouxe até você uma nova identidade que diz que você é santo e amado. Você é uma pessoa compassiva, bondosa, humilde, mansa, paciente, compreensiva, perdoador, amorosa, governada pela paz de Cristo no seu coração. Nós somos, com a nossa nova identidade, pacificadores, acolhedores, sábios, amistosos e agradáveis. Não é características fáceis de conquistar, né? Mas tudo isso está englobado na nova identidade que Jesus Cristo nos deu. Eu me lembro desde adolescente que eu falava para minha líder de jovens, eu falava, eu jamais vou conseguir esse fruto do Espírito, esse negócio de mansidão. O meu temperamento é assim, eu jamais vou conseguir isso. E foi uma luta, assim, acho que da minha vida inteira, lutando para Deus me dar mansidão. E Ele traz, porque faz parte do pacote da nova identidade em Cristo. Vai ser todos os momentos? Não, mas como Paulo disse, eu me esforço para alcançar a perfeição que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A sua nova identidade, ela tem um propósito. O propósito de você conhecer completamente a Deus. Amém. A sua identidade, ela vai te dar autoridade. Um exemplo é Paulo. Um homem que a Bíblia nos conta que pelo seu zelo à tradição judaica, ele perseguia a igreja. Dava ordens de morte. O seu desejo era erradicar todos aqueles que creram e criam em Cristo. Mas, então Jesus encontra esse homem, converte o coração dele. E aí, se você ler as cartas de Paulo, quase todas as cartas, ele se descreve. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Um homem que outra hora perseguia aqueles que serviam a Cristo, agora ele se intitula, eu sou Paulo, apóstolo de Cristo, porque a sua identidade, ela te dá autoridade, independente do seu passado, de quem você já foi. Assim como Paulo. Talvez as pessoas podiam falar, quem é você para falar que você é apóstolo de Cristo? Mas ele sempre estava dizendo em suas cartas, né? Foi para a liberdade que Jesus me chamou. Então, ele nunca se permitiu ser aprisionado pelo seu passado. Então, não se coloque nas prisões dos homens, na tentativa de provar a eles a sua nova identidade ou quem você é para Deus. Porque o seu passado, ele não muda os planos e os propósitos que Deus tem para cumprir através de você. Talvez você olhe para os céus e diz, não pode ser eu. Você não sabe o que eu já fiz, Deus. Você não sabe do meu passado. Mas os céus olham para você e dizem, é você mesmo que eu quero usar. É a sua vida mesmo. Do seu jeito. Vem como você está, porque eu tenho nova identidade para te dar. Glória a Deus. Jesus conquistou naquela cruz uma nova identidade para você. Não abra mão de usá-la. Você é filho, você é amado, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, chamado para executar uma missão para o reino dos céus. Se enxergue como o céu te vê. Amém, glória a Deus. A sua identidade em Cristo vai preservar a sua essência. No capítulo 1 de Daniel... Vamos ler o capítulo 1 de Daniel? Diz assim, no terceiro ano do governo de Jeoaquim, rei de Judá, o rei Nabu proteja meu filho, isto é, Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então, Adonai, o Eterno, entregou Jeoaquim, rei de Judá, e toda a cidade, cativos na mão de Nabucodonosor.
Até alguns utensílios da casa sagrada de Deus, o templo, foram sequestrados e levados para o templo de Deus de Nabucodonosor, nas terras e regiões da Babilônia. No versículo 3. Mais tarde, o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxessem alguns israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber, fossem hábeis e capazes para servir o palácio. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônicos. No versículo 6. Entre estes estavam alguns jovens vindo de Judá, cujos nomes eram Daniel, Deus é meu juiz; Ananias, Yahvé é misericordioso; Misael, ninguém se compara a Deus; Azarias, Yahvé é meu socorro. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novo nome. A Daniel chamou Beltesazar, que em babilônico quer dizer Bel proteja sua vida. A Ananias denominou Sadraque, amigo do rei, e Misael nomeou Mesaque, quem é como Deus da lua. E Azarias deu o nome de Abidnego, servo do Deus Mercúrio. Esses jovens que vieram de Jerusalém, cativos na Babilônia, quando eles chegam ali, aquele rei tenta mudar a sua identidade. Ele muda o nome desses jovens. Mas esses jovens, esses 4 jovens, foram homens, né, e jovens valentes que não se curvaram ao sistema de Nabucodonosor. A história conta que esse rei ergueu uma estátua de ouro e mandou que todos se prostrassem e adorassem aquela estátua. Mas estes homens, apesar do rei tentar mudar as suas identidades, mudando o seu nome, eles preservaram a sua essência, porque eles sabiam quem eles eram. Eles não se curvaram. E porque eles não se curvaram, esse rei mandou acender uma fornalha 7 vezes mais quente e jogar esses jovens lá. Mas nem o medo da morte foi capaz de parar esses jovens. Porque eles preservaram a essência de quem eles eram. O rei pôde mudar os nomes desses jovens, mas não pôde mudar as suas identidades. Não mudou a essência de quem eles eram. A essência é o que define a natureza de algo. É aquilo que torna, é aquilo sem a qual você perderia a sua identidade. Glória a Deus. A sua identidade, ela não precisa ser provada. Mateus 16:13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias, um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Entre tantas vozes que nos rodeiam, dizendo: Jesus nada, ele é um profeta, ele é Jeremias. Dentre tantas vozes que cercavam Jesus, Deus usa a vida de Pedro para falar: você é o meu filho, você é Cristo. Dentre tantas vozes que te cercam, tentando dizer que você é tantas coisas, fique com a voz que vem dos céus dizendo que você é um filho amado. Jesus, ele sabia a sua identidade diante de Deus e ele não permitiu que as opiniões mudassem isso, porque ele sabia exatamente qual era o seu chamado. Glória a Deus, Jesus é lindo. João 8:13. Eu vou ler antes do 8:13, eu vou ler o 7:10, que diz assim. João 7:10.
Mas, após seus irmãos terem subido, então ele também subiu para a festa. Não abertamente, mas em segredo. Então os judeus o procuravam na festa e especulavam: onde estará ele? E havia grande murmuração entre o povo a respeito dele. Alguns comentavam: ele é bom. Outros, não, ao contrário, ele ilude o povo. Agora, João 8, 12. Falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus, todavia, lhe indagaram: tu dá testemunho a respeito de ti mesmo, logo o teu testemunho não é válido. Respondeu Jesus assegurando-lhes: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, pois eu sei de onde eu vim e sei para onde vou. Jesus nunca precisou provar a sua identidade para os fariseus. Os fariseus falavam: ele ilude o povo. Uns falam: não, ele é bom, não. Ele só ilude o povo, ele não é bom. Gente, falavam isso de Jesus, que dirá de nós? Que dirá de nós? Mas essas vozes não interferiam na identidade que Jesus tinha. Ele falou: eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim e sei para onde vou. Eu sei, ou seja, eu sei que a minha identidade ela tem um propósito. E eu sei qual é o meu propósito. Glória a Deus. A sua identidade em Deus, ela vai te sustentar nos dias maus. Quando o diagnóstico for contrário. Nas pressões, nas prisões, na fornalha, nas opiniões alheias. Saiba quem você é em Deus e não permita que nenhuma dúvida entre no seu coração. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que somos muitas coisas. Ela diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. É igual quando João fala assim: Maria, você é feia. Aí ela vem e chora: mamãe, o João falou que eu sou feia. Aí eu falo: João, você e a Maria é igual. Se você está falando que ela é feia, você também é, porque vocês são igualzinho. Você é a imagem e semelhança daquele que te criou. Não existe nada na criação que é igual ao seu Criador, a não ser você. Os pássaros que são lindos, os animais, toda a natureza, tudo que é lindo, mas não é a imagem do Criador. Mas você é a imagem do seu Criador. Você é alvo do amor de Deus. Nós somos filho de Deus através de Cristo. Somos templo do Espírito Santo. Corpo de Cristo, cidadãos do céu, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. E nós seremos glorificados com Ele na sua eternidade. Mas tudo isso são características da sua identidade de forma geral, de forma genérica. Todo aquele que crê em Jesus é isso aqui. Mas apesar de todas essas características da nossa identidade que a Bíblia nos diz, eu quero te dizer que existe uma característica singular a seu respeito. Quando o seu nome é falado nos céus, Deus sabe exatamente quem você é e quem é a sua identidade, porque o seu nome está cravado na mão dele. Busque em Deus saber quem você é. Eu lembro que quando eu era jovem, e eu estava nessa busca, Senhor, quem eu sou em ti? E um dia o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido, acho que era Isaías 41, que depois virou até piada em casa. Porque falava assim: não temas, vermezinho de Jacó, eu sou contigo. Aí pronto, meu apelido era vermezinho de Jacó. Porque eu falei: quem eu sou para ti, Deus? E ele falou: você é o meu vermezinho, bichinho de Jacó. E eu lembro que meu pai e minha mãe me chamavam: vem, bichinho de Jacó. Olha que apelido bom, né? Mas descubra quem você é em Deus. Descubra a sua identidade nele, a sua singularidade com ele. Amém, glória a Deus. A nossa identidade está em Cristo Jesus. Então, para de dar as respostas erradas para o céu. Para de falar: não sou eu não posso, eu não consigo, eu sou o menor da minha casa, eu não sei falar. Começa a dar as respostas certas para os céus. Porque Deus, Ele não está olhando para o seu passado. Ele não está olhando para as tuas limitações. Ele jamais vai olhar para as opiniões ao teu respeito. Descubra quem você é em Deus e nunca mais se esqueça disso. Assim como eu nunca mais vou esquecer que eu sou o vermezinho de Jacó.
Provérbios 16:4 diz assim: o Senhor criou tudo que existe com um propósito definido. Ele te criou com um propósito definido. Você não está aqui de passagem. Você não está aqui em vão. O teu chamado não é só para você correr atrás do vento, passar a semana atrás das suas coisas. É além, tem algo mais. Tem um propósito dos céus para a tua vida. Desde quando você estava no ventre materno. Você precisa crer nisso. Que para Deus você é um filho amado e precioso. Que Ele lembra de você todos os dias. Que Ele cuida dos detalhes. Para que você possa entender que Ele quer te usar da maneira que você é. Basta você descobrir, né, a sua identidade em Deus. A nova identidade, ela foi criada com um propósito definido, de te aperfeiçoar para conhecer o seu Criador. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que, Senhor, nos diz tantas coisas boas a nosso respeito, Pai. Coisas que nós mesmos não enxergamos, às vezes, em nós. Mas nessa noite, Pai, queremos te pedir, coloque os olhos do Senhor em nós. Nós queremos nos enxergar como o Senhor nos vê. O Senhor nos amou tanto que o Senhor não poupou o seu único filho. Então, Senhor, faz a tua igreja entender nessa noite o quão querida, amada, filha, especial para Deus nós somos. Senhor, que cada vida aqui presente possa entender a identidade que há em Cristo Jesus. Não mais aquela identidade passada, Senhor, quando nós andávamos, Senhor, errantes. Quando nós carregávamos em nossos corações ira, raiva. Pai, mas agora nós queremos sim receber essa nova identidade dos céus. E nós queremos usá-la, Senhor, para a gente ser reconhecido no mundo espiritual como filhos de Deus, herdeiros de Deus, herdeiros do reino dos céus. Abra o entendimento da tua igreja, Senhor, para entender a singularidade que ela tem diante do Senhor. O Senhor não olha para nós, Senhor, de forma geral. O Senhor olha para um mundo em que há tantas pessoas, mas o Senhor consegue enxergar a singularidade de cada um. Louvado é o Senhor por isso que nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai. Obrigada, Senhor Jesus. Amém.